Antes de começarmos o podcast, alguns recados. Primeiro, se você está escutando este podcast no Spotify, não esquece de seguir a playlist do Nabrita Autotube Brasil, pois assim, toda vez que sair um novo episódio, você será notificado deste novo episódio. E também não esquece de indicar este podcast para um amigo, assim a gente ajuda a compartilhar o conteúdo automotivo com mais pessoas, beleza? Recado 2. Se você está vendo este podcast, no caso, escutando ele no YouTube e não sabia que estávamos também no Spotify, como eu disse, basta ir até o Spotify e procurar por Nabrita Autotube Brasil. Beleza? Se você está no YouTube, então não esquece de se inscrever no canal e compartilhar este canal com o seu amigo e avisar que este canal também possui um podcast que é o Nabrita Autotube Brasil. Beleza? Então agora bora pro podcast. Fala galera, bem-vindos ao Nabrita, o podcast do Autotube Brasil. Eu sou o Gabriel Lima, o fotógrafo, o filmmaker, como vocês queiram chamar, e hoje o tema é carros elétricos. Então, hoje vamos falar de carros elétricos. Meu nome novamente é Gabriel Lima e eu até gosto de carro elétrico, mas se não tiver um Tesla, ele não vai andar muito. Hoje eu tô com o Jonathan e com o Leonardo. Então, por favor, Jonathan, apresente-se e depois Leonardo. Salve, rapa, beleza? Sou o Jonathan e hoje temos aí faltando os nossos catodos e os nossos... esqueci a outra parte da bateria, que é mais o Augusto, é isso aí. Anodo, catodo e anodo, agora eu lembrei. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Celli Coelho, falando especificamente sobre veículos elétricos, eu sou proprietário já de 3 tipos, de veículos elétricos: carro, moto e bicicleta elétrica, com mais de 70 mil quilômetros já consumidos usando quilowatt-hora. Então, estou participando aí desse encontro para tentar compartilhar um pouquinho da experiência prática nesse mundo aí. Caramba, hoje estamos com literalmente um especialista aí no meio dos carros elétricos. Então, galera, para começar, hoje a gente está aí, estamos em 3 pessoas, né? Hoje nossos fiéis escudeiros, Maísa e Augusto, não puderam participar, mas hoje estamos com o Jonathan, aqui é um presente, companheiro aqui do podcast. E hoje estamos com o Leonardo, que é, como vocês viram aí, um especialista no assunto. Então, para a gente começar o assunto aí, acho que de um panorama técnico primeiramente, então vamos começar com o Leonardo aí. Leonardo, você acha que o carro elétrico é o carro do futuro ou ele vai ser apenas uma opção? Esse é um assunto bem, não vou chamar de delicado, mas bem conturbado, né? Eu não tenho dúvidas de que a propulsão vai ser elétrica, tá? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Já é fato, todo mundo sabe disso, já tem quase mais de século, que o motor elétrico ele é mais eficiente que o motor a combustão. Então, eu acredito, né, particularmente, o que vai tracionar as soluções que a gente usa no dia a dia para se locomover, principalmente esses deslocamentos rotineiros, né, que não necessariamente precisa ter tanto, sei lá, prazer ou alguma coisa de conceito mesmo de gosto por um motor X ou Y, eu não tenho dúvidas de que será a propulsão elétrica. Então, eu não digo nem que é futuro, né? Mas é porque eu tenho esse viés porque eu já vivo isso já tem 3 anos. Então, para mim, realmente nem consigo enxergar como sendo uma coisa muito do futuro. Mas é algo do presente, está acontecendo, está na nossa frente. E não acredito que tenha como voltar atrás mais. Basicamente é assim que eu enxergo a questão da mobilidade elétrica. É bom talvez pontuar aí, talvez você é especialista, você vai saber melhor, mas só para diferenciar a eficácia
o motor, a eficiência do motor de combustão para um elétrico, o combustão é cerca de 30%, você perdendo em calor, barulho, etc. Já o elétrico é cerca de 90% de eficiência. Isso, perfeitamente, bem colocado isso daí. É uma coisa que a gente já sabe há muitas décadas, né? Mas, enfim, em algum momento da história foi mais fácil, mais simples e mais barato você retirar uma fonte de energia fóssil. Só que isso, financeiramente, já não está se tornando... Não vou nem colocar a questão muito ambiental da história, mas, assim, financeiramente não está batendo mais essa conta. Então, Exato, a energia elétrica já deixou de ser mais cara que a fóssil, né? Hoje a gente já tem uma... E o problema, acho que maior é isso, não é nem a tecnologia do motor em si, mas a tecnologia do armazenamento de energia elétrica. sim, Das exatamente. baterias de... Isso, você comentou, você chegou num ponto que é crucial, tanto para a questão de mobilidade elétrica, quanto de fontes de energia renovável, que é outro assunto também que faz parte da minha vida já. Então, hoje eu gero já minha própria energia, então o veículo elétrico ele já acaba vindo no pacote, quando você investe nele, a possibilidade de você armazenar energia, né? Que é a questão da bateria. Então, você colocou um ponto que é crucial para que isso evolua daqui para frente. Quando você entra nesse assunto, você vê que já tem muitos estudos, muita coisa engavetada que não saiu ainda. Aí não vou entrar nesse mérito se é falta de interesse, se é falta, enfim. Financiamento. Então, assim, tem muita coisa aí que pode aparecer, aparentemente, para quem está fora do assunto do nada, que pode causar uma revolução mais rápida ainda, entendeu? Mas você falou exatamente. Por isso que eu falo, a propulsão, no meu ponto de vista, não tenho dúvida que ela vai ser elétrica. Eu não me assustaria, só para vocês terem ideia, pode parecer um passo para trás, mas eu não me espantaria nem se até os bondes elétricos começassem a voltar a fazer parte do nosso dia a dia, com a corrente elétrica. De certa forma estão, né? Os trólebus aqui de São Bernardo, por exemplo. Exatamente. Ele já é. Exatamente. Então, assim, eu não me espantaria se a gente chegasse numa situação onde alguém ia parar e falar assim, peraí, vamos ver uma solução que já existia, funcionava, e tá ali, é elétrico, e a infraestrutura hoje, quando você volta um pouco na história, né, da questão do combustível, né, do petróleo, da descoberta do petróleo, naquela época a gente não tinha uma rede de distribuição de energia, né, tão espalhada que nem a gente tem hoje. Então, isso é um detalhe que, às vezes, a gente não presta atenção. Então, não estou querendo criar aquela questão... foi lá no passado, os Rockefeller acabaram com os bondes elétricos por causa do interesse de petróleo. Enfim, eu não vivi aquela época, eu não sei se isso é realmente verdade ou não é. Mas o fato é que, na época, era mais barato e mais lógico você tirar o petróleo com a sua capacidade energética, que é fantástica. Isso. Então, que é que o carro elétrico ele veio primeiro do que o carro a combustão. Mas, por essa dificuldade da tecnologia do armazenamento da bateria, que chegou uma época em Nova York, inclusive, que a maioria dos táxis eram todos elétricos, né? Não ia para frente exatamente por esse problema de contaminação com aquelas baterias de chumbo. Isso, exatamente. Então, assim, eu procuro não ser tão radical, assim, né, de falar que foi um interesse que acabou, que vem acabando com a forma como a gente vive. Enfim, eu não tenho esse conhecimento técnico e do ecossistema como um todo para dizer realmente onde é que a gente vai parar se não mudar nada. Mas o fato é que foi graças ao petróleo que a gente chegou onde está agora, né? O nível de desenvolvimento que a gente chegou agora. E, sem dúvida, vai ter alguma mudança. Alguma mudança vai acontecer. Qual será ela? Depende de vários interesses, depende de várias circunstâncias, depende de mudança de cultura, depende de muita coisa. Então, que vai fazer parte, o carro elétrico já está fazendo parte já, né, em países mais desenvolvidos que já não tem os mesmos problemas sociais que a gente tem para resolver ainda aqui no nosso país, né? Então, eles já estão num outro nível. Então, lá já é comum, já faz parte do dia a dia. Aqui tende a isso acontecer também, em algum momento. Pode ser até mais rápido do que a gente espera. Pode ser que não, mas vamos ver o que vai acontecer.
muito legal aí essa primeira abordagem aí. Carolina Andrade está falando aqui que o carro elétrico é o carro do futuro. Concordo também, Caroline. Só que assim, Pode falar. é o carro do presente, né? Como o Leonardo disse aí. Mas assim, vocês falaram sobre toda essa questão do carro elétrico, o carro do presente. Concordo com tudo isso, até por não sou nenhum entusiasta de tem que manter o carro a combustão, porque isso é a raiz e tudo mais. Lógico, existe todo um porém, né, que vamos entrar daqui a pouco. Mas o que aí é o seguinte: e os carros a combustão? Simplesmente a gente vai matar os carros a combustão? Ou eles vão, por mais que o carro elétrico seja o futuro, nós vamos andar de mãos dadas, digamos assim, ou simplesmente vai ser desativado? Esses carros a combustão, eles deixarão de existir? Olha, eu não acredito no médio prazo que a gente vai ter, enfim, um desaparecimento dos carros a combustão, né? Principalmente no nosso país aqui. Pensando o cenário Brasil, a gente está falando de um país continental que várias pessoas se deslocam uma quilometragem grande do dia a dia, principalmente em viagens interestaduais e tal. Então, dizer que vai acabar isso, não tem como acabar no médio prazo, no meu ponto de vista. Legal. E talvez não seja nem até inteligente pensando na questão de sustentabilidade mesmo, né? Então, se você tem um carro extremamente eficiente, eu sou meio negativo quando eu vejo, às vezes, amigos meus, eu vou falar isso tranquilamente, que eu vejo amigos meus, por exemplo, trocando um carro pelo outro carro, o mesmo modelo, mais novo, mas que faz os mesmos quilômetros por litro. E depois ele reclama do preço da gasolina, né? Então eu falo assim, cara, desculpa, você não parou para pensar, né? Se realmente você precisava ter encostado ou vendido, né, no mercado de usado um veículo que já era o suficiente para você, e aí você fomenta a indústria de um veículo da produção do mesmo veículo sem evolução, sem inovação nenhuma. Então, assim, é nisso que eu sou crítico, né? Eu tenho um Renault Twingo 2001, 2002, que faz 18 por litro, cara. Nossa. Então, assim, preciso de um carro desse, então. Ele é o quarto Twingo que eu tenho, foi meu terceiro, eu me arrependi de vender e fui lá e comprei ele de volta. Ele tá parado, eu uso ele, às vezes a gente usa, quando eu às vezes vou para São Paulo com um veículo elétrico, e aí minha esposa tem que ir pro trabalho aqui, ela acaba usando o Twingo, ela adora, é apaixonada pelo carro. E a gente usa ele. Ele está guardado aqui para o momento em que se tornar possível e viável a eletrificação dele. Então, quando o motor, a combustão dele começar a demonstrar realmente um cansaço, e espero que isso vai demorar alguns anos, e lá na frente, quem sabe, uma conversão para ele para elétricos se tornar financeiramente mais interessante, não teria nenhuma dúvida de, enfim, eliminar o motor a combustão dele e todas as peças que são demandadas, né, por causa do motor a combustão, e botar um motor elétrico. Isso já vem acontecendo fora do Brasil também. E até mesmo aqui, algumas pessoas que estão fazendo por conta própria têm feito algumas conversões, ainda nada homologado, enfim, porque aí entra outra questão, que é a questão burocrática do país, com toda a regulamentação, enfim, exigências, aí cada um tem a sua visão, se são necessárias ou não, de segurança, enfim, e aí se torna meio que inviável você converter e homologar. Eu conheço várias pessoas que converteram e estão rodando, um termo da minha época, andando com cabrito por aí, né? Na vulga ilegalidade. Isso, exatamente. Então acontecendo, isso está acontecendo já. Entendi. E aí, Jonathan, o que você acha aí? Isso que eu ia falar pra você, me recorde da pergunta aí. Então, a questão dos carros elétricos, você acha que eles vão ser deixados de lado ou eles vão andar lado a lado no futuro? A combustão, né? Você quer dizer? O de combustão, né? Isso, a combustão.
É um tema interessante, porque essa tentativa das montadoras antigas, digamos, né? A Tesla, querendo ou não, ela é nova, ela consegue ser tão, sei lá, ela tem problemas de fabricação, ela consegue ser tão mais eficiente na produção, que ela já aprendeu aí com as décadas passadas, com as montadoras passadas, todo esse processo de fabril, etc, etc. Então, existe uma tentativa meio que a falha dessas montadoras antigas para fazer os híbridos, ao qual elas fazem o caminho oposto da Tesla. Eles antigos têm que aprender esse novo segmento de locomoção, essa nova forma de você fazer matrizes de energia cinética, digamos assim, e que não tem dado tão certo quanto eles acharam que iria. Eles não estão vendendo tanto quanto os novos Tesla, assim como está vendendo tanto quanto os somente a combustão. E nem está acompanhando as curvas do crescimento da principais modelos elétricos. Então, eu acho que é uma forma falha que vai se... Leandro? Opa, acho que ele deu uma morrida aí, hein? Opa, não, eu tô aqui, mas tá com eco, mano, ainda não? Tá dando uma travada, parece que você tá mexendo em várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Quando dá aquele lag. Puta, cara, não, é pior que eu coloquei o fone, eu vou tirar o fone, mas só pra completar Aham. o raciocínio aqui. Mas, essa tentativa das montadoras de fazer o híbrido não tá funcionando pelos números, não estão mostrando que não estão tão favoráveis assim quanto o crescimento elétrico. Representa aí cerca de 2, 3% da frota vendida. Os números estão crescendo bastante, tanto é que é importante ressaltar que o modelo 3 da Tesla chegou quase a 1 bilhão de faturamento e muito provavelmente vai passar esse mês de agosto desse ano de 2019. Por mais que ela esteja vendendo menos, menor, o valor dos unidades são maiores, né? Então acaba aumentando o faturamento. Acho que a tendência é os carros de combustão morrerem e ficarem só os famosos manuais por pura e simples saudosismo. Eu acho que você jogou um tema que eu não tinha colocado até na pauta aqui. Eu acho que o Leonardo vai poder ajudar bastante a gente, não só por ser um entusiasta, mas também ser um entendido do assunto, né? E eu já vou até mesclar com uma outra pergunta aí, né, que está aqui na pauta. O que você tem a dizer aí, Leonardo, sobre essa questão dos carros híbridos, né? Porque assim, eu falei da questão vou até usar um termo meio forte aqui, da extinção dos carros a combustão, mas existe essa vertente do carro híbrido aí que eu não tinha nem pensado em colocar na pauta, mas é algo interessante a gente pontuar aí, a questão do carro híbrido. No mercado como o Brasil, eu acho que, não sei, aí é um ponto de vista de uma pessoa que gosta do mercado, que é um entusiasta do mercado, mas talvez não entenda quanto você, e até por isso estou te perguntando. Você acha que os carros híbridos, tais como a gente tem aí os principais no mercado brasileiro, que são o Fusion e o Prius, eles tendem a ganhar primeiro o mercado do que os carros elétricos? Porque, assim, ambos já estão sendo vendidos no Brasil, assim, bem pouco, é claro, e os híbridos com muito mais força e, digamos, muito mais tempo, e quando eu digo muito mais tempo, eu estou dizendo aí coisa de um ano ou mais, ou menos até, um ano, dois, não sei. Mas você acha que aí também tem essa questão da acessibilidade dos carros elétricos no mercado brasileiro dificultar esse acesso aos carros elétricos e manter os carros híbridos aí? É mais do que uma questão mercadológica? O que você acha aí? Bom, vamos lá. Eu vou tentar ajudar colocando três conceitos, três tipos de veículos verdes, né? Amigos do ambiente, vamos chamar assim. O híbrido Legal. que a gente está, que vocês devem estar na cabeça aí. É o híbrido que a gente chama
normalmente de híbrido convencional. O híbrido convencional, na realidade, eu quando paro para entender o que é isso, eu nem considero ele como um híbrido, porque ele não anda no modo elétrico. Então, ele tem, na verdade, um motor elétrico de baixíssima potência e uma bateriazinha bem pequenininha mesmo, que não é capaz de tracionar o veículo. Então, de outra forma, o que eu estou querendo dizer? Você continua sendo dependente do combustível, né? Então, Certo. sem combustível você não anda. O motor elétrico, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar o motor a combustão. Então, ele vai aumentar a eficiência do motor a combustão. Bacana. Então, eu conheço algumas pessoas que têm. Então, dependendo do seu pé, de como você... Porque você tem que reaprender também a conduzir esses veículos amigos do ambiente, vamos chamar assim, tá? Porque senão não muda muita coisa. Senão você vai acabar... E principalmente o híbrido. Esse híbrido convencional, se você acelerar ele mesmo e não entender como ele funciona, você vai fazer os mesmos, sei lá, tem carro, um Up TSI hoje em dia faz também uns 16, 18 por litro, né? Então, assim, você não vai fugir muito disso. Então, tanto é que eu chego a brincar, né? Eu não troco o meu Twingo por um híbrido convencional, mesmo pau a pau. Se o cara chegar para mim, eu não troco. Eu falo assim, desculpa, eu já não tô quase não pago IPVA e faz a mesma coisa que o seu tá fazendo, então tô tranquilo. Então, o híbrido convencional, o que a gente mais conhece é o Fusion e o Prius. Isso. A linha toda do Lexus também está vindo já híbrida, né? Sim. E você tem outros modelos também, agora de cabeça não vou me lembrar. Mas enfim, é o híbrido convencional. Você tem uma evolução dos híbridos convencionais, que são os híbridos plug-in. O híbrido plug-in, o que a gente tem no Brasil já? Mini Cooper, PHEV. Normalmente você vai ver essas siglas depois do modelo, PHEV. Que mostra o quê? Que ele é um veículo elétrico plug-in. O que isso significa? Ele roda, ele tem um motor elétrico e um motor a combustão e os dois tracionam o carro. E ele tem uma bateria maior e um motor elétrico também mais potente, né, para tracionar o veículo, que já armazena uma quantidade de energia suficiente hoje para rodar em torno de 40 km de autonomia puro elétrico. Dependendo do pé Caramba. também, até 120 por hora, por exemplo. Se não me engano, o Mini Cooper é até 80, não me lembro agora de cabeça. Então, até Certo. 80, o que isso significa? Em circuito urbano, provavelmente a pessoa vai poder rodar 100% elétrico. E aí, se ela for pegar a estrada, ela vai ativar, o carro automaticamente vai ativar o motor a combustão para tracionar o veículo. Então, esse é o híbrido plug-in. Então, Mini Cooper, a BMW deve trazer todos os modelos dela híbrido plug-in. A Volvo também, enfim, ainda marcas premium, né, vão trazer esse tipo de tecnologia que já aproxima o conceito de eletrificação das pessoas. Acredito que esse modelo no Brasil tem futuro, apesar de lá fora, como o Jonathan até disse aí, não está vendendo. E até esse lá fora já não estão vendendo. Porque também, volto a falar, a gente está comparando um país subdesenvolvido, que é o nosso, com países desenvolvidos. Num país desenvolvido, você já tem carros elétricos, até mesmo financeiramente viáveis, já com 400, 500 km de autonomia. Então, na hora que o cara vê isso, versus um híbrido plug-in, dependendo da diferença, ele fala, quer saber? Não vou partir para um híbrido plug-in, eu vou direto para o elétrico. Então, isso já está acontecendo lá fora, entendeu? Só que, volto a dizer, o cenário aqui é diferente, as circunstâncias nossas são diferentes. Então, acredito que sim, essas marcas que estão trazendo, principalmente os híbridos plug-in, vão abocanhar muitas pessoas que têm ou pensavam em ter um híbrido convencional e já vão ver a vantagem de pegar um híbrido plug-in, apesar da baixa autonomia elétrica dele. Mas a pessoa entendendo que para uso urbano ele vai poder ir pegar o filho na escola, vai poder ir para o trabalho, ir e voltar, carregar na tomada e por aí vai. Então ele consegue rodar no circuito urbano tranquilamente no modo elétrico, 40 km, existem pesquisas que dizem que atende mais do que 90% do deslocamento das pessoas, né, em perímetro urbano. Então, acredito que esses têm um papel importante aqui no Brasil ainda. Daqui, o que está acontecendo? Isso para a indústria automobilística é interessante, tá? Porque ela acaba mantendo toda a cadeia de fornecedores, toda a cadeia, enfim, para atender a demanda de motores a combustão rodando ainda, tá? Então, ela
joga uma inovação, que é a propulsão elétrica no carro, até mesmo pura, e aí ainda mantém toda a cadeia que já funciona, né? Que já Certo. tá, que tem emprego rodando, que tem tributo. O Estado também tem grande interesse em manter a roda girando do jeito que roda, né? Então, assim, eu não vou perder imposto sobre combustível, eu não vou perder imposto sobre autopeças, manutenção e por aí vai. E aí, bom, partindo para o outro, que seria a cereja do bolo para quem gosta da propulsão elétrica, são os carros 100% elétricos, que são os BEVs, que a gente fala, BEV, que é Battery Electric Vehicle, né? Então, assim, são 100% elétricos. Acabou a carga na bateria, guincho. É a única solução que você vai ter. O carro que eu tenho, que é o i3, né, ele tem um extensor de autonomia a gasolina. Então, quando a bateria chega no estado crítico, ele ativa um motorzinho de moto, que liga um gerador para manter a carga por mais 150 km com 9 litros. Então, com esse carro eu não tenho o problema de autonomia, assim, elétrica. Eu rodo 140, 150 km com a bateria, depois disso ele liga esse gerador para eu poder rodar mais alguns quilômetros para ou achar um lugar para dar carga ou continuar a minha viagem. Então, Certo. é o único modelo no mercado que tem essa solução, esse plano B, tá? Então, ele acaba me permitindo fazer viagens normais. Eu já fiz viagens de 1.000 km com ele. Então, vou parando, de 100 em 100 km eu paro, encho o tanque de 9 litros e continuo a viagem. Então, só voltando. Híbrido convencional, que é os que a gente já conhece um pouco, que é o Prius, o Fusion, esses outros modelos que eu falei. A Lexus está trazendo todos híbridos. Aí tem o híbrido plug-in, que um detalhe que eu esqueci de falar é que no Brasil é bem provável que a gente vai ter o híbrido plug-in flex, tá? Aí tentando levantar a bandeira também de um combustível limpo, Tá. que é a questão do etanol. Aham. A Nissan está trabalhando forte em cima disso, enfim, tem várias Toyota também. Então, mais uma vez, para continuar, para manter a questão de toda a cadeia, e também pessoas que precisam realmente ter, porque vão pegar a estrada, vão... Né, um representante comercial que roda 400, 500 km por dia, não dá para dizer para ele partir para um veículo elétrico. Ele vai arrumar para a cabeça, não adianta. Você até mencionou aí da Nissan, mas se eu não me engano, a Volks também está trazendo um Golf que é assim, não é? Você que é inteirado do mercado, você pode saber aí, que acho que é o Golf GTE, alguma coisa assim, não é? Golf o nome. Sim, a Volkswagen disse que vai trazer também. Eu acredito só vendo, né? Todas as marcas estão falando que vão trazer. Então, a Renault disse que vai trazer o Zoe, a Nissan disse que vai trazer o Leaf, a GM vai trazer o Bolt, a Jaque vai trazer também um SUV elétrico. Então, assim, eu só acredito mesmo quando ver a galera começar a ir nas concessionárias, fazer test drive e sair, né? E sair realizando um desejo dela. Sentir aquele torque instantâneo aí. Então, eu quero ver isso acontecer, né? Ainda, infelizmente, sem dúvida, são veículos ainda com um valor, um preço alto, né? Um preço alto. Sim. Estou falando de carros acima de 100 mil ainda. Mas eu não duvido que logo pode aparecer alguns modelos chineses de baixa velocidade. São veículos elétricos basicamente para uso urbano. Eu não duvido que os chineses podem começar a pensar em colocar algumas opções aqui dentro, principalmente Caoa, que já saiu com algumas notícias, assim, ventilando, dizendo que vai trazer, ou mesmo dizendo que ia construir aqui no Brasil, enfim. Mas é isso, só acredito vendo, né? Promessas e essas mensagens que vira e mexe sai em mídia, tem várias surgindo quase toda semana. É o famoso político, né? Falar, todo mundo fala, né? Porém é fazer, né? Isso, exatamente, porque a gente que vive isso já, Gabriel, a gente sabe que não é tão fácil, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Me colocando no lugar de uma montadora, tá? Eu costumo dizer isso para quem pergunta para mim. Eu falo assim, olha, para que, vamos supor, a Tesla, né? Que vocês já falaram da Tesla. A Tesla, para que a Tesla vai se arriscar a mandar um veículo, um carro de extremo valor agregado para um país de terceiro mundo? Eu estou sendo bem crítico com o nosso país. Eu amo meu país, mas eu tenho consciência... Não, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Eu tenho consciência de onde eu tô dizendo, portanto, por que eu tô falando isso? Que tem O Na Brita é um podcast sem, digamos assim, sem meias palavras. Então, por favor, expresse o seu pensamento. Então imagina assim, você imagina no lugar da montadora, onde ela está vendendo igual água de carro elétrico em países desenvolvidos de primeiro mundo, que não tem buraco na pista para desconectar a bateria, para não pegar fogo, e por aí vai. Se você tem mão de obra um pouco mais qualificada, tem problemas lá fora também, tá? Então, assim, mas você está mais próximo do centro, né, de desenvolvimento desses produtos. E aí fala assim, para que eu vou mandar para uns gatos pingados lá no Brasil, cara? Entendeu? Tipo, pra quê? Se eu tenho demanda para atender aqui e não preciso nem fazer marketing para vender. Exato, eles estão assim, a Tesla tá vendendo horrores na China também, então isso, no Japão, não tem necessidade nenhuma para expandir então, para cá. Por isso que vira e mexe, às vezes eu olho na minha garagem aqui e vejo eu vivendo já há 3 anos esse mundo com um veículo com produto alemão, feito na Alemanha, que desembarcou aqui no país há 4 anos atrás. E às vezes eu olho para minha garagem e falo assim, cara, é quase um milagre tá um carro desse rodando ainda aqui, sabe? Do tipo... Porque eu sei que se eu tiver um problema técnico que eu vou depender da marca, eu nem sei se vai ser viável arrumar, cara. Entendeu? Porque eu tô preso neles, eu tô preso na marca. Eu tô preso, eu não tenho... Leonardo. Tudo bem, eu posso me arriscar, que nem eu já falei, se o meu carro der problema, ele não entra na concessionária. Eu mando pra Unicamp e falo pros malucos lá de engenharia elétrica, falo assim, cara, desmonta essa porra aí e faz ele funcionar de algum jeito. Se não der, pera aí que eu já vou trazer meu Twingo e você arranca a bateria disso daí, o motor elétrico e soca no Twingo. Cara, essa aí, ó, é uma pergunta até aqui do Marlon. O Marlon tá mandando uma pergunta no chat aqui, que você acabou de responder, tá? Ele perguntou aqui, quanto à manutenção, será que é tão caro? Também quanto o próprio veículo, mas pelo que você está falando, ela não é nem questão de preço, é uma questão de possível ou não ser possível arrumar no país do qual moramos, então, é isso? Exato. Arruma. Só que vamos lá, eu vou a marca específica do meu carro, que é a BMW, a gente sabe que ela é cara. Ela é cara de qualquer carro, não é só porque é elétrico. Não é só por ser elétrico. Então, assim, as chances de eu ter algum problema realmente na parte elétrica desse carro são muito pequenas, tá? São realmente muito pequenas. Mas se elas vierem a acontecer, elas podem se tornar financeiramente inviáveis para arrumar. Tá. Eu sei disso. A garantia do meu já acabou, o do carro em si, né? A bateria tem garantia de 8 anos ou 100 mil quilômetros. Quantos anos de garantia tem o i3? O i3, o carro, né, 2. A parte mecânica normal, o carro em si. Certo. A parte da bateria a bateria, ela tem garantia de 8 anos ou 100 mil quilômetros, o que vier primeiro. Tá bom. Então, assim, o que eu digo? A manutenção preventiva, que é aquela que a gente está acostumado, por exemplo, que no carro elétrico não tem, mas vamos lá, troca de óleo, pastilha de freio, fluidos, por aí vai. Só para você ter ideia, o meu carro tá com 70 mil, eu só troquei o fluido de freio até hoje. Caraca. Então, assim, a manutenção preventiva, ela tende a ser ridícula. A manutenção corretiva é essa que eu tô falando. Se vier a dar algum problema, sim, dependendo do que for, hoje a gente está preso ainda à concessionária. Então você não tem, por exemplo, tem uma oficina em São Paulo que treinou pessoas na BMW, por exemplo, para cuidar dos veículos elétricos e híbridos dela. E eu não levei lá ainda, porque realmente eu não levei mais o carro na concessionária. Desde os 30 mil quilômetros não voltei mais para fazer nada. Com quantos mil quilômetros o carro está? Tá com quase 70. Nossa. E assim, legal. Eu tenho um amigo meu em Portugal que tem um carro igual ao meu. O dele é 100% elétrico, não tem o extensor de autonomia que eu comentei, né? Sim. Porque tem a versão 100 também, né? Uhum. E lá fora é mais vendido o sem o extensor do que com o extensor. O João, o carro dele, ele acabou de vender, ele pegou 0, 4 anos de uso, 225 mil quilômetros, só trocou pneu e também fluido de freio. Nossa. Então, assim,
É uma solução que tende a ter a manutenção muito menor, cara. E Que isso a mecânica, assim, a mecânica é muito mais simples de dar manutenção, porque não tem muita peça para dar manutenção, né? Exatamente esse é uma dos benefícios do elétrico. Ele é um carro muito mais simples, ele tem muito sim, menos sim. coisas para mexer. É o eixo, o motorzinho aí que pesa no máximo 3 quilos, e é isso aí. Exatamente. As pessoas. Existem alguns números que falam, né? Que acho que é em torno de 30% da quantidade de peças que que um motor a combustão tem. E isso, quando você vê as imagens, né? Só para ter como referência, o compartimento de motorização do carro que eu tenho, que é a parte traseira, fica ali atrás, né? A tração é traseira e tanto o motor a combustão quanto o elétrico ficam um do lado do outro, ali atrás, embaixo do porta-malas. Certo. 70% é o motor da scooter. E 30% é um motorzinho elétrico, é ridículo. Eu já abri ali e você fala, cara, na hora que você olha, você fala, não tem lógica, né? E já falaram aqui, o torque é absurdo. Eu já tive carro esportivo de 320 cavalos e tirando o fato de que o carro elétrico ele não tem marcha, né, a troca de marcha, então você perde esse prazer dos torques constantes, né, de você sentir aquele soquinho nas costas a cada troca de marcha. Ele vai dar só o dele dá só do 0 a 150. Que é a velocidade máxima dele e pronto. E de 0 a 100 ele faz em 7 segundos. Nossa, então, uma flecha. Ele é bem divertido de dirigir, mas quase todos os veículos elétricos são assim. A minha scooter, que tem um motorzinho de 1.200 watts, ela faz a mesma coisa também. A sensação Não é um P110, mas dá para dar uma noção do que é o poder do torque instantâneo. Exatamente. Ele é bem... E do 0 a 60 ele deixa, pra você ter ideia, ele deixa a M3 para trás, né? Tipo, nossa. Até 60 por hora ele realmente é um negócio absurdo. Assim. O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Então, aí a gente vai entrar em outro ponto. Você acabou de me falar aí que você já teve um carro esportivo, 320 cavalos, que não tem, que ele tem, o seu, né, o seu carro aí, a sua BM, ela tem essa sensação aí, digamos assim, da esportividade, mas como você disse, uma única vez, né? O i3 ele vai te passar isso. E aí a gente entra num ponto, cara, que assim, eu gosto muito de velocidade, de esportes automotor aí, digamos assim. E eu já assisti algumas corridas da Fórmula E, tá? São muito legais. Eu gostei bastante, cara. Mas se eu falar assim pra você, pô, cara, é muito legal, tem a mesma sensação, o que do negócio é o mesmo da Fórmula 1. Cara, eu vou estar mentindo. Não é. Você acha que a essência, porque assim, mais do que um meio de transporte, o automóvel ele se tornou um esporte e digo assim, acho que eu poderia estender até um estilo de vida, né? Então, você acha que essa parte dos automóveis elétricos, lógico, aí a gente vai ter, acho que tem o i8, né, que é um super esportivo aí elétrico, tem alguns carros da Tesla aí também, que são literalmente super carros. Só que aí a gente entra no ponto de acessibilidade novamente, tudo mais, e principalmente tratando-se de Brasil, você acha que o veículo se eu falar automotor vai estar errado, eu acho a expressão agora, mas ele vai perder a sua essência ou não? Você acha que a essência vai manter? Aí é uma pergunta para os dois, tá? Tanto para o Jonathan quanto para o Leonardo. Eu acho que é aquele assunto que a gente iniciou lá, que é o cheirinho da gasolina, né? E também tem toda aquela relação afetiva que você tem com o carro, que você acaba criando realmente pela vibração do motor. Então você sabe quando o seu carro tá bem, quando ele tá ruim, quando faz um tec-tec aqui e ali. Você sabe quando tem que passar marcha, exatamente pelo seu feeling do carro. Você tá usando todos os seus sentidos ali. Sua pele, seus pelos vão sentir a vibração do carro, então você conversa mais com o carro. Tanto é que uma das maiores reclamações da Fórmula 1 elétrica que é
os carros não são tão empolgantes de ver quanto o da F1. Nem de longe, cara. Nem de passa longe. ali- Parece uma corrida de abelha. Você só vê o visual, assim. Você não Sim. vai ver mas você não tem, você só usa um sentido ali que é o visual. Você não tem a vibração, você não tem o barulho dos motores. Não, você até tem, mas é uma coisa. É o barulho de carro mirrado, né? elétrico. É, o barulho de carro elétrico. Que é, sei lá, é até errado o que eu tô falando aqui. Mas é aquele barulho, aquele zunido, né? Não é aquele ronco. Não é o famoso droning, né? Que é o É. que faz. Não, sim, enfim, eu vivi essa mudança, né, de conceito, não, essa mudança de rotina, né? Então, assim, vamos lá. Falando da parte da parte de automotor, de esporte, né, de lazer, Certo. se eu pudesse arriscar alguma coisa, assim, eu acho que vai demorar até mais tempo, né, de a gente ver com mais dificuldade isso acontecendo. É o que vocês falaram. É totalmente diferente, né? Então, assim, eu acredito que vai durar mais tempo. Vai ficar mais tempo. Não adianta. A gente vai ficar velho também, né? A gente vai passar, a gente vai embora daqui. E essa galera que está chegando, quando ela começar também a viver no dia a dia dela, a mobilidade elétrica, ela já não vai estranhar tudo, porque ela não vai, talvez, vai ser mais difícil ela ter vivido a experiência que a gente viveu, né? Então, assim, isso vai ter essa desconexão. Essa desconexão, eu acredito que ela vai acontecer em algum momento. Mas o hobby, que você falou, a questão o hobby em si, ele vai continuar, né? Eu tenho um slide de algumas palestras que às vezes eu dou, que tem uma frase do Thomas Edison, que ele falou que eles iam que a eletricidade ia se tornar tão barata, tão mais barata, que só os ricos iam queimar velas, né? Iam acender velas. Uhum. E aí eu lembro que quando eu vi essa frase, eu falei, cara, posso estar muito enganado, só o tempo vai dizer. Mas eu acredito que a mesma coisa vai acontecer com veículos elétricos versus a combustão. Só os ricos vão poder queimar combustível, velho. Isso eu concordo. Então assim, aí beleza, eu estou falando, a parte de esporte, né, do prazer de pilotar, eu não tenho dificuldade, por exemplo, de ter um carro para uso, vamos supor, é que hoje realmente eu perdi até quando eu tinha os carros mais esportivos para usar, eu usava no dia a dia e acabava fazendo loucura na estrada em final de semana. Uhum. Mas, enfim, aí você começa a ver que no dia a dia não tem lógica, entendeu? Sim. No dia a dia simplesmente não tem lógica, é caro, a manutenção é cara, não compensa, né? Financeiramente falando. Né? Aí tem toda a questão ambiental, mas vamos lá, financeiramente falando, não compensa. Mas eu não teria, eu tinha um Subaru STI, eu não teria dificuldade nenhuma de ter de novo ele na minha garagem para rodar, sei lá, no final de semana, para dar uma voltinha ali, para dar uma esticada, para voltar a ter essa sensação, né, da troca de marcha e por aí vai. Mas a minha expectativa quanto a isso, ela já caiu tanto que o Twingo já resolve isso, sabe? Na hora que eu quero trocar a marcha, eu uso o Twingo. Caraca. Chega nesse ponto, entendeu? Uhum. Porque, beleza, minha esposa fala a mesma coisa. Tem hora que ela fala assim, na hora que eu já não tô com prazer de dirigir o i3, deixa eu ir pro trabalho com o Twingo. Então vai lá, usa o Twingo, deixa o outro carro carregando aqui com sol, no caso, né? Que em casa eu carrego o carro com energia solar. Então, que é um outro ponto do que diz respeito à mobilidade elétrica, que, na minha opinião, tem um valor absurdo. Hoje você já é capaz de produzir literalmente o seu próprio combustível. Primeira, acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera muito, devagar, acelera. Cara, pra quem tá escutando o podcast, já tá entendendo o tipo de pessoa que o Leonardo é e por que eu chamei ele exatamente para esse papo de elétricos. Chamou de vaca. É o famoso mão de vaca. O Leonardo é mão de vaca. Por isso que eu chamei ele. De uma forma mais polida, eu sou meio apavorado para ser independente financeiramente, né? Então, assim, tudo que é solução que eu vislumbro que possa me entregar
custos fixos mensais menores, eu invisto, né? O meu irmão Não, cara, costuma brincar que eu dou tiro de canhão para matar pernilongo, né? não, e Mas assim, assim, aí eu viro e falo assim, só que esse pernilongo pode ser da dengue, né? Ele pode me matar. então. E o que você colocou é perfeito, porque assim, é o que você falou. No futuro, talvez os carros a combustão, e assim, eu digo talvez, já com certeza que é isso que vai acontecer. Carros a combustão vão ser extremamente coisas de milionário, cara. E eu digo assim, num futuro não tão distante, porque até por estar no meio, até por frequentar eventos, gravar pessoas que possuem carros muito potentes e tudo mais, etc. Cara, eu vou dar um exemplo básico aqui, tá? Uma coisa simples assim, eu não tô falando nada absurdo. O cara hoje, pra ele fazer um track day ali em Interlagos, bicho, é uma grana absurda. Absurda. Pra quem tá no meio quem é do meio automobilístico, não vai achar tamanho absurdo devido ao fato de já estar acostumado, né? A estar acostumado com preços do meio automotivo. Vide peças para você mexer o seu carro, que aí a gente cai em outro patamar, são coisas mais absurdas aí. Eu tô simplesmente colocando o fato do cara botar o carro, pode ser o carro original, ele tem um Celta lá, VHC 1.0, e fala, pô, eu vou para um track day. Cara, é muito dinheiro que você tem que desembolsar, e eu não tô nem falando assim de você, não tô nem falando da inscrição, tá? Não tô falando disso, eu tô falando de combustível que você gasta rodando ali, né? Então, para quem não é do meio e quando se depara com esses valores, fica assustado. Que nem você está falando aí, você é um cara que não é você é mais do que um entusiasta da parte elétrica automotiva. Isso aí já se tornou seu lifestyle. Então, assim, pô, quero me livrar da Eletropaulo, velho. Eu quero ser independente aí. Então, arrumei os painéis solares, minha casa hoje é totalmente carregada com isso. E talvez seja esse o vislumbre que a galera não tá tendo dos carros elétricos. Carros elétricos, ele tá vindo num comboio, ele tá vindo num pack, cara, que tudo vai ser assim. Aí eu já não sei se você concorda comigo. Mas eu acho que vai ser não só o carro, não é só uma questão do carro elétrico, mas eu acho que uma vida toda pela frente, aí daqui nos próximos 5 anos, cara, vai ser assim. E aí se vocês concordam comigo. Isso eu tô falando, eu já vivo isso, tem 2 anos que eu vivo isso com os painéis já produzindo minha energia e os veículos sendo carregados com esses painéis, né? Aham. E você começa a ver as coisas acontecendo. A Nissan ela já desenvolveu, ela tá com, não só a Nissan, mas eu vou colocar ela porque ela foi a primeira a sair com esse tipo de solução, aonde na verdade o veículo, o carro, né? Ele não é visto só como um meio de transporte, ele é uma fonte de energia. Então, assim, ele está armazenado uma quantidade X de quilowatts-hora na bateria dele, e vários veículos da Nissan já tem o carregador em 2 vias, né? Na verdade, você tem uma conexão do carro que você pode jogar energia para casa. Então, Sim. você pode, por exemplo, carregar o carro com sol, né? Através de um sistema fotovoltaico e depois usar essa energia à noite. Então, assim, ou mais, né? Tem países que a tarifa de energia ela é gratuita, por exemplo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, você poderia plugar o seu carro, por exemplo, um casal de idoso aposentado que precisa economizar com energia, ele pode comprar um pacote de energia no país dele, que ele carrega a bateria do veículo dele durante o sol ou durante a hora que é gratuito mesmo botando na tomada, e ele usa à noite, cara. Então, assim, essa visão, esse tipo de possibilidade, né, ela só existe graças à bateria que está dentro de um veículo. E isso, alguns estados, né, Califórnia, nos Estados Unidos, ela já vem pensando várias soluções para a sociedade em si, já imaginando esse conceito, né, que eles chamam de smart grid. Então, assim, eu vou ter fontes de energia renovável, eu preciso armazenar isso em algum lugar, eu posso ter carros, motos, enfim, ônibus, caminhões elétricos
que eu posso armazenar essa energia enquanto eles estão parados, e aí eu posso usar eles depois em rede. Cara, né, os caras são tudo louco. Então, assim, tem muita coisa bacana de soluções para colocar a sociedade num outro nível de questão energética, que só podem se tornar possíveis nos próximos anos graças a esses brinquedinhos aí de 2 rodas, de 4 rodas, enfim, ou ônibus ou caminhões que vão começar a surgir. Então, o que você diz tá correto, é muito mais do que só ver o carro como um veículo para locomoção. Você começa a vislumbrar outras soluções que antes eram impossíveis. Para você ter ideia, eu li uma história, não sei qual estado lá nos Estados Unidos, que eles já têm a base de dados de todos os proprietários de carros elétricos, que se porventura eles sofrerem com alguma catástrofe climática, um tornado, que derruba a parte de energia da cidade, os proprietários de veículos elétricos vão ser convocados para ligar os carros em série para manter o hospital funcionando, por exemplo. Caraca, velho. Então, assim, esse tipo de solução, cara, na hora que você explode a visão, né, para mais do que só você ir de casa para o trabalho, ou ir para a faculdade, enfim, ir visitar parente, por aí vai, que é o que no dia a dia a gente realmente faz com o veículo, é fantástico, na minha opinião é fantástico. Chega a ser até emocionante, assim, na hora que você começa a ver as possibilidades, entendeu? Então, é o que você falou, é uma visão maior, né? Eu caí nisso em busca realmente de uma independência financeira. Então, aproveitei um momento que eu tinha os recursos e redirecionei meu patrimônio. Eu peguei meu patrimônio e falei assim, não, eu vou botar agora uma grana nesse carro, dane-se, minha esposa quase me matou. E eu falei, não, eu vou fazer. Foi o primeiro carro zero que eu comprei, primeiro carro de marca, primeiro carro financiado. Então, eu tomei essa decisão para experimentar. Hoje eu não me arrependo. Porque é isso, você começa a ligar o seu radar para outras soluções, né? Então, aí logo depois já veio a possibilidade de gerar energia com um sistema fotovoltaico, enfim. E aí você vai agregando cada vez mais coisas. Agora eu estou com um biodigestor que produz gás metano com lixo orgânico de casa. Tipo, já não jogo nenhum lixo para a prefeitura e produz gás para a gente cozinhar. Caraca. Acabei de fazer o jantar aqui com o peido das bactérias do biodigestor. Então isso é uma visão que, na minha opinião, vem crescendo, tá? Vem crescendo porque, a sensação de autonomia de vida é fantástica, cara. Aquela semana da parada dos combustíveis, né? A minha vida não mudou nada. Nossa, verdade. Absolutamente nada, entendeu? Uhum. E aí aproveito até para dar uma perturbada, porque às vezes as pessoas falam, não, mas isso é fácil porque você teve o dinheiro para investir no sistema, você teve dinheiro para comprar o carro. Com 10% do que eu investi, hoje, tô falando aí de menos até, cara, com 15 pau, com 15 mil reais no bolso hoje, dependendo do estilo de vida da pessoa, ou de um casal, por exemplo, que mora no interior, que é mais fácil dele botar no telhado dele um sistema, com 15 pau ele conseguiria colocar um sistema e comprar uma bicicleta elétrica, velho. Eu sei que parece que tô jogando muito baixo, mas eu uso no meu dia a dia a bicicleta elétrica. Uhum. E, cara, é fantástico, velho. Simplesmente fantástico. Tipo, a sensação de liberdade eu vou te falar que é até maior do que o do carro, porque eu fico com raiva, às vezes, de ir do carro pro centro. Eu moro em Jaguariúna, uma cidade do interior aqui de São Paulo, e já me irrita ir no centro com esse carro. Mesmo com o carro elétrico. Não é por causa do carro elétrico ou combustão, é por causa que, no meu ponto de vista, é uma tranqueira que eu tô colocando lá dentro do centro desnecessário, para eu ir sozinho. Então, assim, vou de bike, cara. Sim. Vou de bike, tá? Eu vou rodar 5 km para chegar no centro. Então dá para eu ir de bike. Eu sou vagabundo, sou preguiçoso, é elétrica para poder pedalar pouco. Então eu vou até lá e volto e pronto, cara. Muito tranquilo, entendeu? Caraca. É uma nova forma de ver os seus deslocamentos, né? Esse convite que vira e mexe eu faço para as pessoas. Não é para tirar o prazer de dirigir, nada disso. Eu gosto muito já gostei mais de dirigir, tá? Eu tô com mais de 42 anos, já tem hora que me irrita já. Então, mas faz parte. Mas é isso. Se eu quiser, cara, dirigir,
Esses dias eu tava lembrando, eu tive a oportunidade de ir para Las Vegas alguns anos atrás e eu aluguei por 5 voltas aquele Lamborghini Aventador. Eu falei para minha esposa, foi uma das experiências, aí é legal que eu reforço a sua visão que vocês passaram aí da questão do prazer de dirigir um veículo a combustão e super potente e tal. Cara, eu lembro que eu não dormi, cara. Foi uma das poucas vezes na minha vida que eu não dormi de nervosismo e de tremer as pernas no dia seguinte, na hora do briefing lá do pessoal, para explicar como é que eram as curvas e tal. E meu inglês é uma merda, não entendi porra nenhuma, mas enfim, mas eu lembro que eu parecia uma criança, cara. Né? Já tinha mais de 35 anos e parecia uma criança. Então, isso não passa, né? Então, a gente que pelo menos viveu isso não vai passar. Então eu falo, assim, eu prefiro criar de novo essa oportunidade na minha vida. Pô, foi fantástico você dar 5 voltas numa pista lá de NASCAR, livre, para poder acelerar o quanto você quisesse, num dos carros que eu nunca vou ter na minha vida. Puta merda, eu não consigo nem imaginar essa sensação. Então, eu lembro que foi fantástico, cara. Uhum. Mas assim, agora eu também não sei se, por exemplo, se a Jaguar vai trazer um carro elétrico para o Brasil a partir de junho, julho desse ano também, que é um carro super potente, né? Então também, se eu tivesse a oportunidade de alugar um carro desse também para dar uma volta em Interlagos, por exemplo, pode ser que eu sentiria a mesma coisa, ou o e-tron da Audi, são carros que eu nunca vou ter condições de ter, mas que posso, quem sabe, alugar por algumas voltas numa pista e ficar com isso na minha memória para sempre. Então, agora eu não sei. Aí, quem sabe, se aparecer a oportunidade, eu vejo se foi a mesma coisa do que alugar Aventador. Quem sabe, né? Pode ser. Pode ser. Jonathan, quer fazer algum complemento aí? Bom, eu gostaria de fazer um complemento quanto a essa liberdade, digamos, que essa geração, ou que essa facilitação de obter energia elétrica pode trazer para a gente, que é o caso, por exemplo, do que a Tesla fez lá em Porto Rico. Acho que ano passado eles começaram a fazer a instalação lá de uma grande grid de eletricidade, e acho que resolveu bastante o problema que eles tinham lá quanto a abastecimento de eletricidade. Mas isso aí é um besta. Mas é para mostrar a dimensão do que a tecnologia que ficou escondida durante anos pode trazer quando bem empregada. Com certeza. Não, cara, isso é um radar legal para as pessoas que têm a possibilidade de ter contato com alguém que viva isso, para poder ligar o radar, porque não tem... Eu deixo claro que não tem nada de inovador, né? Porque, assim, vamos lá, vamos falar de motores elétricos. Motores elétricos, na verdade, surgiram antes do motor a combustão. Vamos falar de energia fotovoltaica. Cara, isso é coisa do século retrasado. Então, só que era coisa da NASA, né? Era coisa da NASA ou de ET. Então, agora não, cara. Mas já fez... Já faz parte do nosso dia a dia há muitas décadas, né? Os satélites estão mandando sinais para cá pra gente já tem décadas por causa disso. Não fosse isso, não tinha nada. Então não tem nada de tão inovador, né? O que é inovador? Começou, sim, a se tornar possível, né? A se tornar, de alguma forma, viável. Então isso convida as pessoas para começar a prestar atenção nisso, porque pode ser, como o Jonathan disse, pode ser libertador mesmo. E assim, eu falo que é libertador, eu afirmo que é libertador. Né? Não fosse todo esse hype. Eu não sei até quando, porque a gente sabe que o Estado pode mexer, dar uma canetada e dificultar as coisas. Existe... Nossa, né? Não gosto nem de pensar nisso. Existe esse risco, não adianta. A máquina, ela funciona dessa forma, né? Então, sim. A gente só precisa ter, então, por isso que eu falo para ter a consciência e ter o conhecimento, porque é uma briga de força, cara, é uma briga de força. Então, se as pessoas não souberem, mexe e nem ficou sabendo que existiu a possibilidade, entendeu? Isso às vezes me incomoda aqui, que eu às vezes percebo algumas notícias e fico meio
preocupado, né? Os caras de distribuidora de energia dizendo que os ricos estão sendo bancados pelos pobres, aquele papinho, eles contra nós, enfim, que começa a tomar conta das coisas, mas não tem funcionado muito bem, não, assim. Eles não têm conseguido fazer isso. Então, as pessoas têm que estar um pouquinho mais alertas para o que vem, o que acontece fora do Brasil, para o que vai estar começando a acontecer aqui, e para perceber que existem algumas possibilidades aí de você mudar um pouco a forma como a roda gira. Mas se ninguém tiver alerta, ninguém acreditar, vai passar. É um ou outro. Eu me considero realmente um felizardo de ter as circunstâncias ter me permitido exatamente nesse momento da minha vida ter condições, ter percebido e ter acreditado e ter dado certo até então, porque poderia dar tudo errado também. Então, eu tenho consciência que a sorte faz parte do jogo também. Então, mas só tem sorte quem arrisca, né? Tem esse ponto aí também. Assim, eu costumo perturbar as pessoas nesse sentido, sabe? E existem várias outras coisas acontecendo em paralelo, né, cara? Então, assim, até a questão de propriedade de carro, de você ser proprietário ou não do veículo, até que momento isso é necessário ou não é, até que momento, vocês já falaram aí que, pô, dependendo do que você tem, é tão caro que não vale a pena nem ter mais, tipo. Então, até isso, essa galera que tá vindo também, né, elas já estão percebendo, né? Eu tenho vários conhecidos mais novos que não tem nem carteira de habilitação, velho. Os caras não querem saber nem de dirigir, velho. Então, assim, não é, gente, não tô dizendo que... Nem sei, sinceramente não sei se existe alguma pesquisa que fala se já é a maioria ou não é. Sendo bem sincero, acredito que não seja a maioria, mas que tem muitos, tem. Ah, sim, isso eu não tenho dúvida. Tem muitos que tem, porque eu já conversei com proprietários de autoescola e com a associação de proprietários de autoescola, e os caras falaram assim, olha, cara que já tem autoescola há 20, 30 anos, falou assim, ó, eu cansei de fazer festa de 18 anos dentro da autoescola, porque o cara queria fazer 18 anos e já tirar a carteira de habilitação. Caraca. Hoje, teve um que falou assim, eu tenho 2 filhos com quase 30 anos que não tiraram carteira de habilitação, dono de autoescola. Então, assim, você começa a escutar algumas notícias que mostram que realmente alguma mudança importante está a caminho, né? Soluções que nem Uber. Cara, aqui que eu moro na cidade do interior, você não tem capilaridade desses serviços de qualidade. Então, assim, acaba sendo necessário realmente você ter um carro. Certo. Né? Agora, se eu morasse em São Paulo, capital, perto de um metrô, tudo bem, estou falando também de um cenário também de privilegiados, né? Mas são vários, tem várias pessoas nessa situação. E eu conheço vários que já venderam o carro e estão usando o metrô e bicicleta. Vários, cara. Já conheci várias pessoas que dos últimos 2 anos para cá tomaram essa decisão. Já criaram os filhos já saíram de casa, tá só os 2 já, tipo, quase semi-aposentado em casa. Para que eu vou ter um carro parado aqui na garagem, que eu mal uso, e quando eu viajo de ônibus com a veiarada, ou sei lá, viajo de carro raramente, eu alugo. Na hora que eu for viajar, eu alugo. Então, assim, esse movimento está acontecendo também. Também tem isso fazendo parte desse jogo todo aí. Aí, Brian. Quando foi que você posou pra essa foto? Tô zoando, irmão. Eu sei que o nosso lourinho é mais bonito. E pra gente finalizar aí, Leonardo e Jonathan, parte final. Vou pedir para vocês fazerem aí uma conclusão do assunto, né? Como vocês acham que vai se suceder aí os próximos anos e tudo mais. E para a gente dar um norte nessa conclusão aí, quero saber de vocês, qual a previsão para esse mercado se tornar palpável no Brasil? Fora, a gente já sabe que, nem você falou aí, Leonardo, seu amigo em Portugal vendeu o carro já com 200 mil quilômetros, ou seja, o cara já rodou pra caramba, isso aí já não é novidade para eles mais. Europa, Estados Norte América ali.
Oi, pode Ele tá falar. pegando ele tá pegando o mesmo modelo, que é o i3 do novo, né? Com a bateria com o dobro de autonomia do que ele vendeu. O dele, ele vendeu... A bateria dele já tinha perdido 25% da capacidade. Que Aham. até vou te falar, até foi pouco. Eu achava que poderia perder mais. Então são 4 anos, 220 mil quilômetros, vários ciclos de recarga. E a bateria perdeu só 25% da capacidade de armazenamento dela, né? Pois é. De zero. Então, assim, a gente está gravando um podcast em 2019 e a gente está falando de um país onde o proprietário comprou o carro em 2015. Tipo assim, cara, faz tempo já, o cara já vendeu, já tá em outra, né? Já tá em outra, já tá pegando. Pô, legal, carro elétrico, então, já tô na fase 2, entendeu? Mas isso a gente tá falando de Europa e Norte América, né? Brasil, qual a projeção de vocês aí para se tornar uma. Vamos lá, uma situação extremamente hipotética. Qual a projeção de vocês para o mercado aí de seminovos elétricos, digamos assim? Eu colocaria de primeiro a dificuldade em você fazer essa transição. Eu acho que o problema nem tanto o elétrico em si, mas a transição. Por exemplo, aqui no ABC, já a Ford, que é uma empresa que não fabricava tantos modelos aqui assim, saiu e já foi sentido o baque aí, grande até, em relação ao ABC. Porque o ABC foi a região coração automotivo do Brasil. Não é mais porque, assim, tá tendo mais fraca agora, digamos, né? Mas o período de transição vai ser mais problemático, exatamente pela geração de emprego, essa mudança no mindset do brasileiro para começar a comprar o carro, porque o valor é maior e aqui é mais difícil o financiamento. Tem toda essa questão da infraestrutura das oficinas, tem que se reinventar uma forma que talvez não seja tão legal para ele. Então vai ter uma resistência de muitas partes aqui, de toda a burocracia, como vai ser difícil o cara poder se aperfeiçoar na mecânica elétrica. Meu, eu poderia aqui ficar talvez falando 2 anos aqui seguidos que eu não conseguiria abordar todos os problemas que eu acho no Brasil, como o país em si, a infraestrutura que o país hoje tem, em relação a tudo. É tão difícil fazer tudo aqui. Acho que o carro elétrico a gente vai perder mais uma grande revolução aí. A gente vai ficar mais atrasado ainda em relação aos outros países. A gente na escala de Kardashev, que é aquela escala que ranqueia civilizações em relação ao uso da luz solar, a gente está numa escala 10 vezes menor do que a dos Estados Unidos, tanto quanto questão tecnológica, quanto a aplicabilidade ou aplicação dessas tecnologias no nosso cotidiano. A gente está muito longe e vai ser muito problemático, cara. A minha visão é pessimista, bastante. Qual que é a sua visão aí, Leonardo? Vamos ver se a gente consegue ser um pouco mais otimista. Bom, vamos lá. Na verdade, vamos ser realista, né? Eu vou Vixe, voltar Maria, a falar olha lá. não, o realismo não adianta a gente ficar só sonhando, né? Então, assim, vamos lá. Sim. A gente vive num país, como eu já falei, né? A gente vive num país que, no meu ponto de vista, pelo menos, ele, na verdade, está rumo a um subdesenvolvimento ao invés de em desenvolvimento. Então, talvez a gente consiga mudar esse caminho em algum momento, nos próximos anos. Então, a gente tem muitos problemas para se resolver antes de realmente querer, que nem o Jonathan falou aí, né, trabalhar o mindset e puta, evoluir em questões que a gente pode considerar mais importantes e por aí vai. Mais importantes não, ou mais futurísticas, né? Então, não vou dizer nem que eu sou pessimista nem otimista. Eu falo assim, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que está acontecendo na velocidade que é possível, cara. É possível, foi o que eu falei, a gente não tem uma indústria aqui dentro produzindo, né? Nem bicicleta elétrica, você tem ideia, vale a pena produzir aqui no Brasil. Nossa. Então imagine moto elétrica, imagine carro elétrico. Então, assim, tem muita coisa para acontecer
para a gente começar a ver alguma mudança no médio e longo prazo. Então, porque é isso, precisa começar a ter o produto disponível, seja lá no preço que for, né? Até isso. Então, assim, hoje não tem. Na verdade, não tem, né? Eu comprei o carro que eu tenho na garagem já vai fazer 3 anos. Ele faz parte de um primeiro lote que a montadora foi louca o suficiente para trazer por conta própria para o Brasil, né? Tá aí até hoje. O mercado de usado, talvez uma informação que pegue vocês de surpresa, é extremamente pujante. Se eu botar o meu para vender uma faixa aí de uns 140, 150 mil e eu realmente quiser vender, eu vendo em um dia, talvez. Caraca! Então, assim, tem, tá, cara? E eu só não vendo ele porque eu tava buscando um carro menor para uso urbano, que tem alguns Mitsubishi, não sei se vocês conhecem, Mitsubishi e-MiEV rodando no Brasil. Raríssimos. Não Que conheço. vieram em 2010, 2011. É um carrinho tipo um Chery QQ, elétrico, 100% elétrico. Conheço 2 caras que têm. Tento fazer a cabeça deles para me vender um desde outubro do ano passado. Nenhum dos 2 quer vender. Porque se eles quisessem me vender esse mais barato, talvez eu venderia o i3 para poder salvar uma grana. Então, tem mercado, cara. Tem mercado. Eu não sei os números que a Renault, a Nissan e a GM já têm de pré-reservas, mas o que eu sei é que durante o Salão do Automóvel do ano passado eles venderam 20. A Renault e a Nissan venderam 20 carros elétricos. Pô, eu tô falando de um produto de 150, entre 150 e 200 pau. Então você vê que existe sim um mercado. Aham. Então, é isso. Muita coisa tem que acontecer. Tem que começar a ter o produto, as pessoas têm que começar a acreditar, começar a rodar, começar a sofrer as dores que a gente sofreu. Quem comprou já e já está rodando há 3, 4 anos aqui no Brasil já sofreu e conseguiu resolver. Vários problemas apareceram, conseguiu resolver. No final das contas, você resolve. É só ter um pouco mais de paciência, tentar trabalhar um pouco a visão de ser parceiro, né, da marca, da concessionária, do pessoal que vai aprender no meio do processo. Enfim, é isso que acontece. Porque se você não tiver essa paciência, já era. Aí você vai se estressar e vai falar que não vale a pena. Sim. Então, essas coisas têm que começar a acontecer. Eu não consigo nem vislumbrar o que você está falando. Qual que é o futuro? Puta, se fosse para eu chutar, eu vou falar assim, mano, daqui uns 10 anos. Sabe? Tipo, daqui uns 10 anos, o a gente volta a se falar. Para ver no que realmente evoluiu. Porque muita coisa tem que acontecer. Só que pode acontecer muito mais rápido do que a gente imagina, né? Sim. Isso normalmente, essas mudanças de tecnologia, essas revoluções, elas têm essa característica, né? A coisa parece que está meio parada, não sei o que, de repente, bum, você vê uma demanda da sociedade, até mesmo outros interesses que aparentemente não tinham grandes forças um ano antes, no ano seguinte a coisa muda de uma forma que, mano, o cara pode virar e falar assim, olha, a Renault pode virar, a Renault, qualquer montadora que seja, pode virar e falar assim, não, vamos botar para baixo essa indústria nossa aqui, vamos montar uma planta para produzir carro elétrico. Sei lá, pode ser, pode acontecer uma loucura dessa. Eu não me espantaria com isso, sabe, de uma forma assim, nossa, que loucura. Lembrar que a Tesla, ela comprou fábricas velhas, né? Fábricas de outras marcas. Não necessariamente essas empresas já estabelecidas, elas precisam criar uma planta nova. A empresa da Ford mesmo, que deixou São Bernardo, poderia ser revertida essa situação no quesito fabricação de veículo elétrico, por exemplo. Alguma outra, assim, querendo uma infraestrutura tá ali, é muito mais fácil você já trabalhar com algo montado do que fazer do zero. Talvez não seja a verdade em todos os casos, mas teria que alguém tentar primeiro para ver se é viável ou não. Mas é aquilo que você falou, qualquer grande viagem começa com o primeiro passo, né? Então acho que alguma montadora aí pegar esse interesse e dar os primeiros passos para essa revolução aí. Senão nós vamos ficar para trás. Mais, né? Mais para trás.
isso é uma coisa que a gente vai ver acontecer, né? A gente tem que... O que a gente pode fazer como consumidor e como cidadão, né? É fazer as pressões que a gente tem na mão para se fazer, né? Quem tiver proximidade com o poder público, ir lá ficar perturbando a cabeça deles. E como consumidor, todo mundo que pensa em ser consumidor de algum tipo de solução para deslocamento, ele fazer pressão também, né? Eu já fiz vizinho meu aqui não trocar de carro para um zero, enquanto ele não tivesse opção, pelo menos, de fazer test drive no elétrico. Então, já perturbei a cabeça de cara. Falei assim, cara, vai lá, perturba lá o vendedor da concessionária. Mostra que você tem até mostra que você tem até o dinheiro para comprar, mas que você não vai trocar, porque não precisa. Fala assim, não, cara, eu tô com um carro aqui com 2 anos de uso, desculpa, não, ele tá funcionando, tá tudo novo, é um carro extremamente confiável, não vou trocar agora. Daqui 2 anos eu volto aqui, entendeu? Então, assim, começar a fazer alguma pressão para que se mexa de alguma forma. Mas é isso, tem que acreditar primeiro em alguma coisa, né? Você tem que acreditar para poder começar a dar esses passos, né? Pessoalmente falando, para começar a exigir alguma coisa. Senão a gente continua do mesmo jeito. Volto a falar, não estou dizendo que, sinceramente, eu não sou um conhecedor para dizer assim, não, isso sem dúvida é o caminho correto. Sim. Não digo que é o caminho correto, mas eu digo por experiência própria de que a sensação é de que você vive uma solução mais autônoma no sentido autônoma de vida, né? Fala assim, cara, no meu dia a dia, realmente assim, eu me sinto dono do meu dia a dia, sabe? Porra, tô com o carro aqui, vou para lá, não preciso ir para posto de combustível e beleza, a sensação que eu tenho é que eu tô de alguma maneira contribuindo para pelo menos pro dia a dia da minha cidade aqui ser mais tranquila, porque você muda até a forma de dirigir, tá? Então assim, é uma coisa interessante. Não é raro você escutar pessoas usuários de veículo elétrico, que elas mudaram a forma que ela conduz o carro, porque ele, apesar do torque dele ser equivalente ao de um veículo esportivo, ele não tem, exatamente, pela aquela questão que vocês falaram da sensação de prazer, né, da aceleração, da vibração, do bagulho, a falta que ele tem disso, ele te deixa menos agressivo, né? É um negócio interessante isso, porque não faz sentido você acelerar. Se você ficar com raiva do cara que tá na tua frente, não vai adiantar se acelerar, porque ele não vai te ouvir, né? Sim. Nem dá pra você fazer isso, porque não tem ponto morto. Se você acelerar a fundo, você vai passar por cima do cara. Exato. Então isso é interessante também, porque você acaba tornando o trânsito mais amigável, né? E a gente tem um dos trânsitos mais violentos do mundo, né? O Brasil. Então, isso é interessante também. De certa forma, você começa a se perceber ajudando até nessa mudança, sabe? Tipo, você se percebe menos nervoso do que antes Pô, eu já tive Fusca na minha vida também. Quando o cara me fechava, eu achava que eu tava com a Lamborghini. Queria pegar o cara com Fusca, igual um louco. Hoje eu não me vejo mais dessa forma. Pelo contrário, a minha esposa fica com raiva que eu tô andando devagar. Sim. Então, mas é interessante. Mas é isso, eu não conseguiria... não consigo vislumbrar uma data assim que a gente fala, pô, virou, né? Virou a chave dentro do nosso país. Vai acontecer em algum momento. Agora, quando que é esse momento, aí depende de muita coisa, velho. Caraca. Bom, dentre as visões aí realistas, ou pessimistas, ou otimistas, tivemos um belo panorama aí, e eu espero que a galera que tenha escutado aí
tenha gostado aí desse bate-papo que a gente teve aí. Leonardo, eu queria te agradecer, cara, demais o seu conhecimento, não só de entusiasta aí da área, mas da parte técnica também aí que você tem, até por ter um know-how aí na área, né? Não é alguém que começou a brincar de carro elétrico ontem, você já tá aí faz um tempinho, e não só na questão dos carros, assim, mas como na questão do estilo de vida, né? Estilo de vida autônomo. Queria te agradecer e sinta-se convidado para vir para os próximos episódios aí. A gente vai estar sempre fazendo um convite do que a gente achar aí. Pô, o Leonardo pode contribuir bastante aí nesse, ou até mesmo se você quiser participar, será sempre bem-vindo, beleza? Beleza, cara. Eu que agradeço a oportunidade e aparecendo qualquer tema aí que você acha que eu possa contribuir de alguma forma, eu tô dentro e acho que eu já tô até inscrito já no seu canal, né? A gente tem que marcar lá, talvez você vai vir filmar também aqui em casa, né? Exato. Essa aí era um plot twist aí, a galera pede bastante. E logo mais estaremos gravando um em 3. Mais do que falando, estaremos mostrando como é ter um em 3. Beleza, então eu fico aí à disposição. Opa, obrigado. Muito obrigado, hein? Jonathan, quer mandar algum... Leonardo, você quer mandar algum recado pra alguém aí? Quer falar alguma coisa? Mandar um beijo pra Xuxa? Não, cara, eu nunca gostei da Xuxa. Isso aí, fechamos uma porta com a Xuxa. Tô dando um abraço pra todo mundo aí que acompanhou. E se tiver alguma dúvida, eu não sei se fica depois aí os comentários, alguma coisa, eu posso depois de alguma forma ajudar aí para tirar as dúvidas sobre esse tema. Maravilha, maravilha. Jonathan, quer mandar algum recado final? Fazer a sua saudação? Eu queria só pedir aí pro, né, igual a gente aprende lá no livrinho chamado Segredo, para mandar um Tesla aí para nós. Pode ser qualquer carro elétrico aí, que mesmo que seja aqueles de são para trás, nós também estamos aceitando. Pode ser até bicicleta, né? Bicicleta. Maravilha. Bom, galera, esse foi o Nabrita, o podcast do Autotube Brasil. Lembrando que o Nabrita, ele é disponibilizado sempre às quartas-feiras, às 7h30, no canal do Autotube Brasil, youtube.com/Autotube Brasil. E às quartas-feiras ele também é disponibilizado, aí vai depender do horário, mas normalmente também às 7h30, no Spotify. Então, se você não tem a paciência de ficar no YouTube, ou então você fala, queria ouvir um conteúdo automotivo bacana, conteúdo automotivo de primeira, porque esse aqui é o podcast do YouTube Brasil, fazemos tudo com qualidade, ele também está no Spotify. Então, basta procurar Nabrita, que você vai nos achar lá, e aí você segue, você indica para o seu amigo, você compartilha, porque o podcast é para isso, para passar o conhecimento adiante. Beleza? Então esse foi o Nabrita, nos vemos no próximo episódio e até mais.